No entrevista do Informe Cidade dessa semana, a gente recebe a doutora Saskia Fekete, aqui neonatologista, isso? Neonatologista e coordenadora do Banco de Leite aqui do HC de Botucatu. Aproveitando, apesar de a gente estar no final do mês, né, de agosto, passou já a semana, a campanha de aleitamento materno, mas eu acho que é sempre bom, né, doutora, a gente falar um pouquinho do trabalho que é feito aqui no HC, né, de Botucatu. Obrigado por receber, então, a gente aqui primeiro, né? Eu que agradeço. A propaganda é a alma do negócio. Para a gente é muito importante a gente divulgar a amamentação, e na semana da amamentação a gente procurou, até mesmo com outdoor, com bastante festividade aqui no nosso hospital, espalhar essa ideia. E infelizmente, né, doutora, a gente sabe que a amamentação no mundo e também aqui no Brasil ainda é baixa, né? No período de crianças de 0 a 6 meses, a amamentação ainda é baixa. Tem uma explicação por isso? Há uma resistência ainda das mães? O que é? O que explica essa baixa amamentação ainda nesse período tão importante para a criança? Então, isso, a verdade, é uma questão cultural que vem de longe já. Nos anos 70, a gente teve a nossa menor taxa de amamentação, mas tem sido trabalhado exaustivamente esse assunto desde então, e eu acredito que a gente está aumentando a cada ano um pouquinho a nossa taxa de amamentação exclusiva, que, de preferência, tem que ser exclusiva até os 6 meses de idade da criança, né? Então, é um problema cultural e muitas vezes de propaganda inadequada das indústrias do leite, e a gente tem tentado mostrar para a população todas as vantagens que a gente tem do aleitamento materno e tentar retornar essa prática tão importante para os nossos bebês. A mãe, quando entra aqui já no HC, na maternidade, você já percebe uma resistência das mães em relação à amamentação, ou logo no período que ela volta para casa, que ela vê que é um período não é tão fácil, como a gente sabe, né, esse período de amamentação? Como que você pode explicar essa fase para a mãe? Há mesmo essa resistência antes de dar à luz mesmo? Então, tem essa resistência, mas a gente já trabalha com essa mãe a nível de pré-natal. Então, a gente já conversa com ela durante os 9 meses de gestação, de como ela fazer, das vantagens, do porquê. Então, a mulher que faz o pré-natal aqui no nosso serviço, ela já chega um pouco preparada. Na época do nascimento, é ensinado toda a técnica da mamada, e quando essa mulher vai de alta para casa com o bebê, o ideal é fazer um acompanhamento em casa, porque a gente sabe que daí vão começar a vir os problemas que muitas vezes vão causar o desmame precoce, né? E agora, como é que é feito esse acompanhamento aqui no HC? Acho que vai ter uma reformulação agora daqui por diante. Vocês estão se preparando para obter um selo aí de amigo da criança. Como que é esse processo aí, doutora? Então, justamente eu acredito que esse acompanhamento vai melhorar muito a partir de outubro, porque nós temos não é bem convênio, mas é um acordo com o pessoal da prefeitura, e a gente vai, então, conseguir marcar a primeira consulta dessa mãe, desse bebê, na primeira semana de vida, na casa do bebê, já na prefeitura de Botucatu. Então, as mães de Botucatu, elas vão ter essa possibilidade, e eu acredito que com isso a gente consiga incentivar a amamentação nesses primeiros dias, que é tão importante, tão difícil. O leite materno, na verdade, é o padrão ouro de leite, né? Então, todos os leites artificiais, eles tentam imitar o melhor possível o leite materno. Então, já que a gente tem ele de graça, por que não utilizar o leite materno? O leite materno, por que ele é tão bom? Principalmente porque ele é específico para o crescimento do cérebro do recém-nascido. Então, já está provado que crianças, principalmente prematuras, que mamam leite materno, eles têm melhor QI, melhor desenvolvimento de inteligência. E, do ponto de vista de alergia, não tem dúvida que é extremamente frequente a alergia pelo leite de vaca. Então, o leite materno, ele diminui a alergia, ele diminui doenças imunológicas, doenças autoimunes, e até mesmo na idade adulta a gente sabe que a gente tem menos
diabetes, menos hipertensão, menos doenças autoimunes em pessoas, né, em crianças que amamentaram e que chegaram à idade adulta. Porque a verdade é assim, a gente tem contraindicações do leite materno, por exemplo, mães que estão fazendo quimioterapia, mães que têm doenças infecciosas, como, por exemplo, o HIV. Então, nesses casos, a gente precisa substituir o leite dessa mãe, tá? E não tem jeito da gente dar o leite da própria mãe. Mas, no caso do refluxo gastroesofágico, depende muito da criança, depende da tendência. Em princípio, a gente evita contraindicar o aleitamento materno. Não é uma contraindicação de aleitamento materno. Então, depende, eu acredito, da evolução. Difícil a gente falar que é uma contraindicação pelo refluxo. Tá? E o que aquela mãe que está disposta mesmo a amamentar o filho por um bom período, principalmente é indicado, acho que até os 2 anos, né? O aleitamento pode até os 2 anos amamentar a criança com leite da mãe. Tem alguma coisa que estimule a mãe a ter mais leite, né? Outras coisas que ela pode evitar para não sofrer o interrompimento, né? A escassez do leite para a criança nesse período? Então, é muito importante falar que o aleitamento materno exclusivo, ele é preconizado até os 6 meses de vida, né? E depois vai ser complementado com outros alimentos até 2 anos, então, de preferência, manter esse aleitamento até os 2 anos. Como manter o aleitamento? A verdade é que é extremamente raro uma mãe que não tenha leite. Pode existir, mas é raro. E quando a criança mama adequadamente, a pega é boa, ele mama nos horários adequados, a produção deve ser adequada. Geralmente, a produção de leite ela diminui quando a mãe introduz uma mamadeira, introduz algum outro alimento, um chá, alguma coisa que faça, que encha a barriga do bebê e que ele acaba não sugando. Então, a produção de leite, a gente sempre fala que é oferta e procura. Conforme a criança procura, a mãe vai aumentar a quantidade que ela está produzindo. A senhora havia comentado um pouco antes aqui, a gente começar a entrevista, que o estresse tem fator primordial nessa questão de oferta, né, do leite, né? Isso, o estresse está diretamente relacionado à produção de leite. Então, infelizmente, a gente tem muitos bebês que precisam, por algum motivo, ir para a UTI neonatal. Nesses casos, as mães ficam muito ansiosas e diminui muito a quantidade de leite delas. Então, é importante explicar para essas mães que elas têm que manter tentando tirar o leite para aumentar de novo a produção, né? Mas o estresse, ele é fatal, ele realmente diminui a produção de leite. Aqui a gente pode perceber que a gente está aqui na entrada da unidade neonatal, já uma parte aí de crianças já um pouco melhores, mas ainda que requer alguns cuidados, né, na parte de amamentação. E o banco de leite aqui do HC funciona bem nessa parte, né? As crianças que têm um pouquinho de dificuldade ou nasceram prematuras recebem esse leite aqui também do banco de leite. Como que é o trabalho do banco de leite aqui de Botucatu? A gente sabe, infelizmente, que as pessoas não procuram tanto doarem, né, leite. Como funciona aqui o banco de leite de Botucatu? Só para explicar um pouquinho para a população. Então, o banco de leite daqui do HC, ele trabalha muito com a UTI neonatal. Então, todas as crianças que a gente tem na UTI neonatal, eles recebem leite materno, ou da própria mãe, ou leite doado. E por isso que a gente acaba precisando de bastante volume de leite doado. Na verdade, a gente precisa em torno de 4 a 5 litros de leite por dia, contando todas essas crianças que estão internadas aqui. E hoje a gente tem pasteurizado em torno de 7 litros por semana. Então, realmente, precisaria aumentar. Bom, mas como que a gente trabalha? A gente trabalha, então, com as mães da região que estão amamentando seu filho e que têm um excesso de leite e acabam doando para a gente vai buscar esse leite na casa delas, a gente traz esse leite para cá, a gente pasteuriza ele, quer dizer, tira todos os riscos de uma possível infecção, e esse leite ele vai ser, então, dado para essas crianças que, infelizmente, a mãe não tem tanto, ou talvez ela tenha alguma contraindicação de amamentar.
E o pessoal, os profissionais aqui do banco de leite vão até a casa da pessoa, né, acho que com hora e data tudo marcado, e profissionais devidamente identificados, né, para a pessoa se sentir realmente confortável, né, não precisa vir até aqui ao HC, né, doutora? Isso, a gente tenta facilitar o máximo possível, porque a gente sabe que doar o leite é trabalhoso. Então a pessoa já vai ter que disponibilizar do tempo dela para tirar o leite, né? E então por isso que a gente procura facilitar o máximo possível a vida dessa pessoa. Então ela vai receber o frasco na casa dela já esterilizado desse leite, a máscara, o gorro para ela poder utilizar. A secretária, muitas vezes por telefone, já explica para ela como que ela tem que fazer para começar a tirar esse leite. E toda sexta-feira a gente liga para todas as nossas doadoras, combina com ela, geralmente é de segunda-feira que a gente vai buscar o leite, então combina um horário que alguém esteja na casa para poder dar o leite, né, porque a gente vai buscar ele, e todos os exames dessa mãe e a ficha que é feita dessa mãe vão ser coletados na casa dela. Então a gente vai na casa dela, a gente coleta o sangue, a gente preenche a ficha e ela não precisa sair de casa. Ela só precisa combinar o horário que ela vai estar para a gente buscar então o leite que ela vai ter coletado. Só voltando um pouco à questão do selo que o hospital tá buscando. O que muda aqui, na verdade, para a situação do hospital com a aquisição desse selo Amigo da Criança? É isso, né? Quais são os passos que vocês querem dar? Parece que são 10 passos, né, até a busca desse selo. Então, são 10 passos para a gente conseguir, 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Nós estamos trabalhando nesses 10 passos e ainda falta alguns poréns que a gente tem que pôr realmente em ordem, mas a maioria já foi executado. Qual que é a nossa vantagem de ser Hospital Amigo da Criança? Principalmente do ponto de vista de concepção de aleitamento materno mesmo. Então a gente sabe que mundialmente o aleitamento materno ele está sendo buscado como a melhor forma da gente iniciar a vida desses pequenininhos. Então, como nós queremos ser excelência em termos de neonatologia, nós queremos esse título para melhorar a qualidade de vida dos nossos bebês, primeiramente. Para o nosso hospital, a gente acaba ganhando um certo reconhecimento público por ser um Hospital Amigo da Criança, mas eu acredito que não muda muito do que o reconhecimento. A parte financeira não deve mudar por sermos Hospital Amigo da Criança. Só lembrando, então, o público de casa, acho que a doutora aqui não comentou, mas a gente falou que era baixa a questão de amamentação nesse período, de 0 a 6 meses. No mundo, apenas 40%, né, das mães amamentam nessa fase. E o ideal seria 90%, né, doutora? Então, acho que aí dá um pouco de dica aqui. E reconhecimento do trabalho aqui do banco de leite e da parte aqui de neonatal da Faculdade de Medicina aqui do Hospital das Clínicas de Botucatu. Doutora, só para encerrar, então, acho que seria legal aqui deixar o telefone, os contatos que podem ser feitos com o banco de leite, que a pessoa tirar todas as dúvidas em relação a querer doar leite, né? Alguma restrição, né? E que dia ela pode doar, quando que ela pode procurar aqui o banco de leite? Então, ela pode procurar pelo telefone 3811-6410, falar com a nossa secretária das 7 horas da manhã às 16 horas. Sim. E a gente vai, então, explicar para ela tudo que ela tem que fazer para conseguir doar esse leite. Tudo é explicado por telefone, ela não precisa se preocupar. A única coisa, ela tem que estar amamentando seu filho, porque a gente quer promover não só a doação de leite, mas também a amamentação. Então, muito importante que essa mãe esteja amamentando também.